Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje é mais correria para mim, então eu gravo do carro aqui antes de eu entrar para o trabalho. É, Hoje também aqui é dia de feira, né, na rua. Então, por conta da feira, muita gente coloca os carros nas praças. Eu não consegui achar hoje uma vaga tão boa para pôr o carro aqui para gravar, né? Aí o sol tá dando reflexo aqui atrás, tá bom? Então meu rosto vai ficar parecendo o rosto de Moisés, né? Quando desceu o Monte Sinai ali, iluminado, tá bom? Então não reparem muito no reflexo. Vamos lá para o nosso estudo de hoje. A gente está estudando Doutrina e Convênios, sessão 58. Hoje a gente finaliza a sessão. A gente estudou até o versículo 43 e hoje vamos finalizar essa sessão aqui com alguns versículos que nós vamos estar estudando aqui, tá bom? Bom, no estudo anterior a gente falou um pouco sobre as contribuições ali também de Martin Harris, né? Ele acabou doando, né, dinheiro para ajudar na compra das terras para Sião. E o William W. Phelps, né, com sua mão de obra também ajudando ali. Então, um ajudando com dinheiro, outro com a mão de obra. O importante é todos estarem envolvidos na obra do Senhor. Então, aqui no versículo 44 é dito para os elders que eles não receberiam naquela ocasião uma herança em Sião, que eram para eles ir pregar o evangelho para ter mais gente, né, chamando mais gente para Sião. Então, aqui no versículo 45 diz assim: 45 e diante. Pois eis que todos os confins da terra reunirão os povos. Portanto, congregai-vos e os que... Deixa eu desligar aqui o carro aqui. Ah, Portanto, congregai-vos os que não forem designados para permanecer nessa terra, para pregarem o evangelho nas regiões circunvizinhas, e depois disso regressem a seus lares, e que preguem pelo caminho e prestem testemunho da verdade de todos os lugares, chamando ao arrependimento ricos, pobres, plebeus, né? Ah, e os que edificarem, e os que edifiquem igrejas, se os habitantes da terra se arrependerem. Então, onde eles passassem, que as pessoas se arrependessem, aceitassem o batismo, era para formar uma igreja ali, tá bom? Então, a gente vê aqui que o trabalho dos elders, né, em missão, não era receber naquele momento uma herança para viver em Sião, mas sair pregando o evangelho, chamando os povos ali ao arrependimento. Do versículo 49 até o versículo 56, eu vou dar uma resumida o que está acontecendo. Bom, aqui então nessa revelação foi designado um agente na igreja para ajudar o bispo a recolher ofertas, né? Assim como o apóstolo Paulo passou em várias igrejas recolhendo oferta, aqui também era para recolher ofertas para comprar mais terras e heranças na terra de Sião, tá bom? Então eles fazem isso por meio de uma epístola que vai percorrendo ali as igrejas, tanto no Ohio, em todos os lugares que houvesse a igreja, ia percorrer essa epístola, essa carta, para pessoas contribuírem, né, com o estabelecimento de Sião. E hoje em dia também, né, nós podemos contribuir por meio de devolução do dízimo, de ofertas, né, que também ajuda a construir capelas, templos. Aqui o versículo 52 eu não posso deixar de ler, né? O versículo 52 diz assim: Pois eis que em verdade vos digo que o Senhor deseja que os discípulos e os filhos dos homens abram o coração para comprar todas essas regiões. Então eles queriam comprar, na verdade, todos os lugares ali para se estabelecer Sião, para doar para as pessoas, enfim. Aqui então, por que eu quis ler esse versículo 52? Eu dou a aula, né, 5h20 da manhã, das 5h20 às 6 da manhã, e o Johnny, que participa lá conosco, ele falou que uma parte muito sensível do corpo é o bolso, né? É um órgão mais sensível aí. E aqui justamente está tocando sobre isso. Quando o Senhor fala para eles doar, o Senhor usa esse termo aqui, ó, que abram o coração. Então, abrir o coração, ser generoso na hora da doação, né? E às vezes tem pessoas que parece ter um escorpião dentro do bolso ali, é difícil para a pessoa fazer uma doação ou coisa assim. Às vezes até consegue fazer outro tipo de trabalho, né?
mão de obra, tá ali presente, mas às vezes na questão de contribuir ali, às vezes é meio difícil. Aí eu achei engraçado, né, quando o Johnny, né, na aula das 5h20, ele falou que é uma parte muito sensível, né, da gente aí, é o bolso, tá bom? Bom, aqui então, tá falando também nessas revelações aqui, que deveria ser enviado trabalhadores para Sião, para construir, para fazer, ter mão de obra também. Então, alguns iam contribuir com financeiramente, outros com a mão de obra, tá bom? E assim é na igreja, a gente consagra nosso tempo, dinheiro, o que o Senhor requerir de nós, a gente ajuda na questão do estabelecimento de Sião. Vamos passar aqui para o versículo 59, que diz assim: que nenhum homem regresse desta terra sem testificar pelo caminho aquilo que sabe e que seguramente acredita. Então, até mesmo aqueles que... porque tinha alguns que foram designados a ficar, que não era para sair de Sião. Um deles, Edward Packer, Sid Rigdon, alguns eram para permanecer ali naquela terra, não era para sair, tá bom? Mas outros, né, que saíram, inclusive para pregar o evangelho, a ordem é que quando eles voltassem, era para eles virem compartilhando o testemunho deles. Aqui ele fala seguramente no que acredita. E aí eu lembrei de 1 Pedro, né? 1 Pedro 3,15. Pedro ele fala: estais sempre preparados para responder qualquer que vos perguntar a razão da esperança que há em vós, com gratidão e temor. Então a gente tem que estar sempre pronto para dizer por que eu acredito em Deus, por que eu creio, né? Que essa é a igreja de Cristo. Então a gente tem que estar sempre pronto para responder. E aqui eles deveriam ter esse testemunho quando estivesse voltando para Sião, prestando testemunho às pessoas por que eles acreditavam, né? Então essa é uma das coisas boas aqui. O versículo 60 aqui diz o seguinte, né? Uma revelação falando de Zimba Peterson. Diz assim: e que seja tirado de Ziba Peterson o que lhe foi conferido, e que ele permaneça como membro da igreja e trabalhe com as próprias mãos, juntamente com os irmãos, até que seja suficientemente castigado por todos os seus pecados, pois ele não se confessa e pensa escondê-los. Bom, eu tenho que estudar melhor essa parte, né, o contexto histórico, porque eu não sei o que Zimba Peterson fez, né? Se alguém souber, coloca aí para mim, que aí eu já leio no comentário para a mensagem de amanhã. Eu vou tentar dar uma estudada e pegar também. É bom a gente pegar o contexto histórico para saber o que aconteceu, né, para que nós possamos entender e aí não fazer a mesma coisa, né? Por que está chamando ao arrependimento? Então, talvez amanhã a gente volta nesse versículo aqui, apesar que amanhã já queremos entrar aí na sessão 59 de Doutrina e Convênio, tá bom? Amanhã a gente já começa esse novo estudo aí. Vamos finalizar aqui, ó, do versículo 61 ao 65, finaliza a sessão aqui de Doutrina e Convênio 58. Diz que os demais élderes dessa igreja, que estão vindo para esta terra, alguns dos quais extremamente abençoados, também realizem uma conferência nessa terra, e que meu servo Edward Packer dirija a conferência que será realizada por eles, e que também regressem pregando o evangelho pelo caminho, testificando quantas coisas lhe foram reveladas. Então compartilhar o evangelho, ajudar as pessoas a se unir a Sião aqui. Pois em verdade o som deverá partir deste lugar para todo o mundo, para todos os confins da terra. O evangelho deverá ser pregado a toda a criatura. Sinais seguirão os que creem. Eis que o Filho do Homem vem. Amém, né? Bom, aqui falando sobre o Zimba Peterson, né? Eu tinha preparado ontem uma mensagem falando de salmos aqui para vocês, para complementar a questão do arrependimento. Deixa eu só pegar aqui qual salmo que foi. Foi Salmo 32, é um salmo de Davi. E aqui em Salmo 32, Davi, ele compartilha que enquanto ele ocultava ou escondia o pecado dele, a alma dele era como sequidão de ossos. Ele não tinha felicidade. E a partir do momento que ele revelou ao Senhor, que ele se abriu ao Senhor sobre o seu pecado,
Aí então ele fala que a misericórdia de Deus foi derramada sobre ele. Então o mais importante é não esconder os pecados do Senhor, é realmente tratar dos pecados, conversar com o Senhor, pedir perdão. Então a mensagem de hoje é essa, tá bom? Terminando aqui da sessão de Doutrina e Convênios 58. E é essa mensagem que nós compartilhamos com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.